Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar de uma parte muito interessante no cuidado da criança e no seu desenvolvimento. Hoje nós vamos falar sobre o sono e a criança. Sono, né, gente? Uma coisa muito difícil, porque a criança fica brigando o tempo todo. Lógico, ela quer ficar brincando, sono para ela é perda de tempo. E o que a gente vai fazer? Nós temos que ensinar a ela a conviver com o seu corpo. O que nós temos feito até agora? Nós fizemos essa criança nascer, ela estava lá no útero da sua mãe, ela nasceu, ela se desenvolveu, nós vimos toda essa alimentação que vai servir para construir o corpo e agora nós vamos fazer com que ela mantenha este corpo. A manutenção do corpo é chamado de homeostasia. São as funções que deixam o corpo funcionando. Uma delas é o controle. Esse controle é feito pelo quê? Nós vamos falar dos sistemas controladores do corpo. Então, o primeiro sistema controlador é o sistema nervoso. Vamos acompanhar como que se processa o sistema nervoso. Acompanhe comigo. Se eu pegar neste quadro aqui e olhar para o sistema nervoso, você vai ver que ele é dividido em sistema nervoso central, ou seja, o encéfalo e a medula, e o sistema nervoso periférico, que são os nervos que vão sair e vão para todo o corpo. Isso daqui é facílimo, né? Então, a gente já sabe, a gente já manjava, não tem problema. Então, nós temos um cérebro e a medula. Esse cérebro e esta medula, eles vão controlar as funções do nosso corpo. E eles têm que aprender com as experiências que a natureza está nos dando. Então, olha só, ele vai captar, ele vai analisar e ele vai responder. E isso, ele tem que ter um tempo. Você não tem que ter um tempo para estudar? Então, o sistema nervoso também tem que ter esse tempo para estudar. Vamos entrar dentro do cérebro. Vamos ver o que tem lá no cérebro. Olha só, o cérebro, esta massa, ele pode ser dividido no cérebro, a protuberância, o bulbo e o cerebelo. O cerebelo, ele tem uma função que se chama árvore da vida. Que função é essa da árvore da vida, professor? É a função de deixar respirando, fazer com que o coração bata, os rins funcionem. Então, essa é a árvore da vida. Já o cérebro, ele tem a função de aprendizagem. Ele vai controlar todos os outros, mas ele também vai aprender. Então, se você passou um dia, 24 horas, analisando e captando emoções, captando estímulos, o seu cérebro agora vai fazer com que você entenda isso e haja com alguma resposta. É por isso que nós entramos em sono. Outro sistema controlador vai ser o sistema endócrino. O que é o sistema endócrino? São as glândulas. Olha só, nós temos algumas glândulas que vão fazer parte dele. Nós temos na cabeça, junto, lá no centro do cérebro, a hipófise e a glândula pituitária. Já vamos falar delas, não se preocupe, vamos primeiro mapear todas e depois nós falamos. Depois nós temos a tireoide, que fica mais ou menos na altura do pescoço, é ela que forma este gogó que o homem tem, né? Depois nós temos na tireoide, junto as paratireoides, né? Nós vamos ter, junto com os rins, em cima dos rins, a suprarrenal. Vamos ter o pâncreas, que está na região ventral, tá? Um pouco acima do seu estômago. E, se for mulher, os ovários. E, se for homem, no saco escrotal, os testículos. Essas glândulas, elas vão fazer um controle, só que um controle mais longo. Tudo bem, professor?
Ótimo, achei interessante. O sistema nervoso faz um controle rápido, porque ele analisa, estimula e responde. O sistema endócrino faz outro controle, um controle mais longo. Isso eu acho muito interessante, estou gostando. Tem aqui a glândula, bonitinha. Mas o que tem a ver com o sono? Aonde que vai chegar no sono? Então, veja comigo, acompanhe só. Se você passou o dia todo captando estímulos, você agora vai ter que aprender sobre esses estímulos. Quem vai fazer essa apreensão? O sistema nervoso. Então, quando você entra em sonolência, o seu cérebro, ele divide, porque ele tem dois hemisférios. Uma parte dele, uma metade, vai ficar fazendo a manutenção do seu corpo. Afinal de contas, você passou o dia todo de pé, isso vale também para a criança. Você correu, brincou, teve a ação da força da gravidade sobre você, sua musculatura teve que aguentar esse peso, os ossos tiveram que fazer o apoio, e agora está na hora de relaxar para que volte à sua normalidade. Faça o que nós chamamos de recuperação. Agora, o restante não pode, porque no restante você comeu alimentos que não eram devidos, né? Um alimento com bastante corante, com bastante estabilizador. Não é bom, não é um alimento natural. Então, o que vai acontecer? O seu cérebro, ele tem que mandar com que o seu corpo se desintoxique, né? Então, ele tem que fazer a manutenção. Então, uma parte do seu cérebro faz essa manutenção. É por isso que, quando a pessoa está dormindo em sono profundo, se você olha para as pálpebras dela, elas se mexem, porque o olho está mexendo. É o que a gente chama de movimento aleatório dos olhos. Você vai ver a criança também suspirando. Ela suspira. Por quê? Ela está tendo uma maior captação de oxigênio, porque o oxigênio implica em fazer mais energia. E essa energia vai fazer com que ela processe essa desintoxicação mais rápida. A criança também vai fazer trabalhar os seus rins e principalmente também o seu fígado para desintoxicar. Então essa parte do cérebro, ela fica captando essas mudanças para tentar fazer a manutenção. No caso já sexual, no caso das glândulas sexuais, ovários e testículos, vai acontecer na adolescência a formação dessas glândulas, né? Vão começar a funcionar. E daí o cérebro olha e diz assim, nossa, brinquedo novo, para que será que serve? E começa a também testar. Então uma parte do cérebro vai fazer essa manutenção durante o sono. E a outra parte? Uma outra parte ela pega tudo que ela aprendeu durante o dia, ou ela foi para a creche, ou ela brincou, ou ela fez alguma coisa, e começa a ver. Você aprendeu tudo isso, vamos revisar. E começa a fazer uma revisão. Só que o cérebro, ele apresenta essa revisão de uma maneira global. E quando a gente acorda, que a gente quer se lembrar do que sonhou, a gente quer se lembrar como se fosse capítulo de novela. Aí acontece aquelas coisas lindas, né? Poxa, cara, eu sonhei que estava no colégio, abri a porta e caí na praia. Lógico, porque vem o aprendizado junto com desejos. Então, é uma maneira que o cérebro tem de fazer também esse aprendizado. Então, essa recuperação, ela vai ter a fase de manutenção, a fase de aprendizado, e daí o corpo pode se manter novamente para um novo dia. E isso exige algum tempo. Isso exige algumas horas de sono. E daí, se você não coloca horas suficientes, se a criança não dorme o suficiente, o que vai acontecer? Ela acorda irritada, já não quer mais saber. Ela já acorda nervosa, ela já chuta o gato, nada tá bom. Ela não quer tomar café, ela não quer fazer isso. Você diz que tem que ir para aula, ela já vai chutando. Pronto, deu para a cabeça. Aquele dia não vai ser bom. Ou então ela pode reagir diferente. Ela acorda sonolenta porque não dormiu o suficiente, não consegue se concentrar, ela está sempre querendo dormir pelos cantos, vai ter um bom aproveitamento daquele dia? Não vai, e os pais vão dizer o quê? Ai, olha só essa falta de atenção, o que será que está acontecendo com meu filho? Pergunte se ele está dormindo
bem. Às vezes a desatenção no colégio, a desatenção lá no jardim, é porque não está dormindo bem. Outras vezes é porque nós, pais, não respeitamos o biorritmo da criança. Tem criança que adora dormir de manhã, então vai para o colégio à tarde. Não é porque tem que ir para o colégio de manhã porque é mais fácil. Vai para o colégio à tarde. Tem criança que gosta de dormir de tarde. Vai para o colégio de manhã. Né? Então nós temos que respeitar esse biorritmo, esse ciclo que a criança tem. E isso tudo advém disso daqui, ó, que o cérebro, e se eu olhar aqui no centro do cérebro, eu vou ver essa pequena gota aqui, ó, que é a nossa amiga hipófise. Essa amiga hipófise, que é a glândula hipófise pituitária, ela vai controlar todas as outras glândulas que estão no nosso corpo. É ela que controla. E ela é controlada pelo hipotálamo, uma região do cérebro, que é essa região aqui, que é o miolo. Tá certo? Uma das funções que a hipófise tem é de fabricar um hormônio chamado GH. O que é o GH? GH, se eu for ler a sigla, se chama Growth Hormone, ou seja, hormônio do crescimento. É ele que vai fazer com que você cresça, com que você se desenvolva. Tá certo? Estudos têm comprovado que a falta de sono faz com que se prejudique a hipófise e ela não fabrique tanto GH, o que vai impedir no crescimento da pessoa. Jura, professor? Juro. Então, a criança precisa dormir para que as glândulas funcionem, para que a manutenção seja feita. Então, é importante dormir? Lógico que é. É importante descansar, recuperar? Lógico que é. Senão vai começar a dar problemas. E daí? Como é que eu vou fazer então essa criança dormir? Como é que eu vou fazer com que ela durma, com que ela se recupere? E quantas horas de sono é necessária para essa criança? Aí depende apenas de observação. Eu posso te falar em 8 horas, como os livros dizem. Eu posso te falar em 10 horas, como alguns livros também dizem que para criança é 10 horas. Eu posso te falar em 5 horas, 4 horas, 2 horas. Eu posso te falar de 24 horas de sono. Por quê? Porque depende de criança para criança. Então você vai ter que saber observar. Mas alguns toques são importantes. Algumas dicas são muito boas para que a gente consiga fazer esta criança dormir e se recuperar bem. A primeira dica para se ter um sono reconfortante é a criança deve ser levada para dormir na sua própria cama. Colocar o costume, né, gente? Que costume que a criança tem? Ora, se você está em casa, já arrumar o bercinho dela ou a cama dela. Tem gente que vai soltando a criança para tudo quanto é lugar, né? Um dia ela dorme no chão, outro dia vai no sofá, outro dia ela começa no sofá, depois termina no chão, outro dia começa no chão, vai para o quarto da mãe, depois vai para o quarto da empregada, não sei para onde que vai essa coitada dessa criança. Ou então na creche, um dia quem chegar primeiro pega a cama. Tem isso. Se ela está naquela cama, é nesta cama que ela vai ficar. Ela tem que se familiarizar com o local onde ela está. Se você colocou o berço no quarto, é no quarto que ela vai ter que chegar. O quarto já é dela, você já pode passar, professor, isso é uma dúvida que eu sempre tive. Eu posso já passar ela para o quarto dela? Lógico, não tem problema. Tá? Pode passar. Ah, mas ela não tem que ficar do meu lado, no berço, com ali da minha cama. Não, passa ela para lá, fique calma. Ela é uma criança, não é um cristal. Né? Então você pode deixar ela lá. Você pode fazer com que ela fique no seu quarto, desde que você respeite. Que se ela vai dormir naquele berço, é naquele berço. Se ela vai dormir naquela cama, é naquela cama. Para não ficar mudando. Porque já imaginou? Você que é você adulto, se assusta que começou a dormir num lugar e foi para outro. Imagine a criança que não está sabendo o que está acontecendo. Então, respeite o lugar. A outra dica que nós temos é o horário deve ser respeitado. Ora, se você leva o seu filho ou a criança para dormir às 8 horas da noite, às 8 horas da noite, todos os dias, ela tem que ser levada para dormir. Se você trabalha numa creche e à tarde é a hora da sonequinha, então à tarde, às 2, às 3, às 4, é a hora da sonequinha, mas se respeita, não é a 1 da tarde na segunda-feira, às 4 na quarta-feira e na sexta-feira tira no sorteio.
Não é isso. Vamos respeitar esse horário. Outra dica importante para um sono tranquilizador: evitar que o quarto fique totalmente escuro, porque sombras de objetos podem assustar a criança. Então, uma penumbrazinha, se for de tarde, é excelente, porque você só fecha, fica uma penumbra. Agora, se for de noite, o ideal é colocar uma lâmpada fraquinha. Pode ser até uma lâmpada colorida, um azul, um amarelinho, né? Para que a criança não tenha medo das sombras que estão ali, ou então medo de objetos. Então, este quarto mais ou menos escuro não interfere para ela. Cuidado só com aqueles abajures que projetam já imagens que ficam rodando. É lindo para adulto, né? O adulto chega e fala, que lindo, e a criança está assim. Cuidado com aquilo, de vez em quando ela pode se assustar com aquela coisa girando o tempo todo para ela, né? Então, faz uma luzinha mais calma, só um azulzinho, um amarelinho, isso daí não tem problema nenhum. Outra dica muito interessante vem a ser: histórias para dormir e objetos de estimação podem ajudar. Você começa a chegar para a criança e, olha, vou contar uma história. Isso a gente chama de PNL, Programação Neurolinguística. Ela sabe que a hora da história é a hora de descansar. Então ela pode pegar o seu ursinho, ela pode pegar a sua boneca, ela pode pegar a sua fralda, ela pode pegar o seu travesseirinho e já se preparar para dormir escutando a historinha, que geralmente nunca consegue chegar no final. Então você já começa a programar. Ó, o tio vai contar uma história. Pronto, já está todo mundo no chão, se deitando, se acabando, ou então vai para suas caminhas. Você pode ajudar com ela. E outra dica vem a ser: a visita dos pais ou dos atendentes deve ter um intervalo aumentado até que a criança pare de chorar e comece a dormir. Tem gente que fica o tempo todo no quarto da criança. Lógico que ela percebe isso e diz assim, gostei. É só eu chorar, sai correndo. Gostei. Não, vamos aumentar esse intervalo. Vai ver o que é. Notou que é manha? Volta. Notou que é manha? Vai sempre aumentando, até que ela durma. Entenderam isso? Vamos agora falar sobre as relações entre a alimentação e o sono. A pessoa não vai me dizer que tem a ver a alimentação e o sono. Tem tudo a ver. Como é que tem a ver isso? Olha só, vamos falar do primeiro alimento, lá do leite materno. Lógico, leite materno é de fácil digestão e fácil absorção. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a criança vai se alimentar mais vezes durante o dia. Então ela vai ter fome de 3 em 3 horas. Isso indica o quê? Que à noite, durante o sono, ela vai acordar de 3 em 3 horas para poder mamar. Quando for introduzir outra alimentação, alimentação de sal, isso acaba naturalmente. Aí ela vai acordar algumas vezes à noite, mais por hábito do que por necessidade. E isso vai se normalizar com certeza, tá? Então não tem problema nenhum. Nós também podemos falar no volume insuficiente alimentar. O que é isso? É dar ou comida de mais ou comida de menos. Se você não der comida suficiente, essa criança vai acordar com fome. Se você der comida demais, ela vai ter um sono agitado. Aí, professor, mas isso daí me deixa toda confundida. Como é que eu vou saber? É só você seguir aqueles conselhos que eu falei. Teve a janta, teve a ceia, suspenda a alimentação. Calma, ela já se alimentou, ela está fazendo 6 refeições por dia, ela está bem. Nós temos que começar a diferenciar fome de vontade de. Tá? Senão você pode substituir essa vontade de por apenas um leite morno antes de dormir. Então, olha só o leitinho, vamos lá, vamos dormir. Também já é uma forma de dizer, tomou o leite, sabe que vai dormir. Então, nós temos esse volume. E também nós temos o desequilíbrio nutricional. Muitas vezes, a gente carrega a criança só com um tipo de nutriente. Por exemplo, uma alimentação rica em proteínas. Apesar de você achar a palavra proteína linda, que dá energia, isso vai produzir
sede na criança, porque proteína significa que eu quebre ela na sua unidade fundamental, que é aminoácido. E esta quebra vai necessitar de água na célula. E isso vai produzir sede na criança. Ela vai acordar de noite para pedir água. E muitas vezes, se é uma criança muito nova, que ainda não sabe falar, ela só fica chorando e o pai fica louco, correndo atrás, sabendo o que está acontecendo. Ele não sabe se dá mamadeira, ele não sabe se dá o brinquedo, ele não sabe se sai correndo, balançando com ela pela casa. Então, tem que ver essa alimentação, sempre rica e variada. Mas nem sempre o sono é tranquilo. Nós vamos ver agora os distúrbios do sono. O que são esses distúrbios do sono? São problemas que acontecem com a criança. Por que esses problemas acontecem? Isso daí está me deixando louco já. O senhor está me falando que a alimentação influencia. O senhor está me dando dicas que eu já não sei mais como decorar para fazer essa criança dormir. Eu já não quero mais ver criança na minha frente. Não, calma. Esses distúrbios do sono, eles advêm porque a criança está crescendo. E crescer significa mudança. E a transformação geralmente é impactante. Então ela pode ter um distúrbio físico, mas nada que não seja benigno, tá? O primeiro distúrbio do sono que nós vamos falar se chama terror noturno. O terror noturno é o distúrbio que mais preocupa os pais e os atendentes, porque ele é um terror para os pais, para os atendentes. É quando a criança, de olhos abertos, senta na cama, berra, grita por socorro, não consegue reconhecer os pais e alguns segundos depois ela deita e dorme tranquilamente. No outro dia ela não sabe o que aconteceu, ela não sabe descrever, para ela foi tudo muito bem. E o pai olha aquele escândalo, a mãe fica querendo saber o que aconteceu, os atendentes, sai todo mundo correndo, pensando que estão matando, e para ela não passou de nada. Então terror noturno é isso. Ela berra e ela está de olhos abertos. Ela está ali pedindo por socorro. E muitas vezes, na confusão, você pensa que ela está acordada e não está. Isso acontece na idade pré-escolar e escolar. Por quê? Porque ela está pressentindo uma sociabilização. Ela já está começando a conviver com outras crianças que não sejam da sua própria família, com outros adultos que não sejam da sua própria família. Isso causa terror, medo de enfrentar o desconhecido. Com o passar do tempo, isso se resolve. Outro problema que nós vamos ter vai ser o pesadelo. O que são pesadelos? Pesadelos são sonhos incomuns, onde a criança consegue relatar para você o que aconteceu e ela vivencia este sonho. E é um sonho que a experiência não é tão boa. Então, o pesadelo, ele pode advir, por exemplo, de uma memória genética. Como memória genética? Simples. Quem aqui nunca sonhou que estava caindo de algum lugar e acordou assustado? Memória genética, porque nossos ancestrais dormiam em árvores e despencavam de vez em quando. Aonde mora o nosso bicho-papão? Se você perguntar, a maioria dos meninos diz que o bicho-papão mora ou no guarda-roupa, ou na janela, ou vem pela porta. Tanto é que muitas vezes tem que deixar a porta aberta com a luz do corredor acesa. As meninas já acham que o bicho-papão está embaixo da cama. Por quê? Porque os nossos ancestrais, as fêmeas dormiam nas copas das árvores. Então elas imaginavam ataques por baixo. E os machos dormiam nas bases das árvores. E os ataques vinham pelos flancos. Então, essa memória genética fica também ali aterrorizando a nossa vida. Esses pesadelos, e pesadelo também pelo fato de você estar crescendo, também eles vão começar a escassear e acabar. Outro problema que nós vamos ter é o bruxismo. O que é o bruxismo? Vem de bruxa isso, professor? Não. Bruxismo é quando você tem a ação da musculatura da mandíbula e os dentes começam a se cerrar. Ah, sei. A criança começa a ranger os dentes. Isso. E esse bruxismo vem ou de uma má formação dentária, na primeira ou na segunda dentição, ou pode ser de um fator emocional. Tanto um quanto o outro, você deve acompanhar num dentista e num psicólogo. Tem que ter a visita de um profissional, porque muitas vezes pode causar dores e até desgastes nos dentes.
Depois do bruxismo, nós vamos para o sonambulismo. Professor, sonambulismo eu conheço, porque eu já vi criança fazer isso. Sonambulismo é quando a criança vivencia tanto que ela executa a ação mesmo dormindo. Ela levanta, vai, anda pela casa, vai até a cozinha, abre as portas ou abre a geladeira, vai até a janela, abre. Ela está vivenciando as suas ações. E o que eu faço, professor? Dizem que não pode acordar um sonâmbulo, senão ele tem ataque do coração e morre. Calma, também não é assim. Ele só vai saber que ele está num lugar diferente, que não é aonde ele estava dormindo. Mas você conduz novamente. Lógico, se você acordar assim, vamos lá, cara, acorda, a criança vai ter um treco, né? Mas se você for conduzindo, ela volta. O sonambulismo, ele advém da preocupação de eu estar crescendo. O que a gente vai fazer? É só tomar alguns cuidados, né? Por exemplo, tranca bem as janelas, tranque as portas e tire a chave. Tem gente que tranca a porta e deixa a chave, a criança vai lá dormindo, abre, tá? Para que se evite acidentes. O sonambulismo, ele vai escasseando. Lógico, se ele se tornar uma coisa que perpetue até a adolescência, aí sim, ou então até a fase adulta, tem que se procurar um médico para que se possa saber aonde está o problema e saná-lo. E por último, nós vamos ter a síndrome de apneia do sono. O que vem a ser isso? A síndrome de apneia do sono é quando a criança para de respirar por mais de 20 segundos. Então veja, ela está lá dormindo tranquilamente e ela para, 20 segundos depois ela volta. Isso daí pode ter duas causas. Pode ser uma causa de obstrução, como assim? Por exemplo, a musculatura da garganta é fraca e isso faz com que não se produza o ar. E ela também pode começar a roncar. Nossa, professor, o ronco também é isso? É. E muitas vezes a criança acorda cansada, apesar de dormir a noite toda, mas o ronco, o barulho do seu ronco, perturbou ela a noite toda. E também pode ser uma apneia provocada por uma emoção. Como assim? Eu estou com tanto medo de crescer, eu estou tentando me preservar, que eu esqueço até de respirar. Nossa, professor, e o que eu faço com isso então? Uma boa causa para você tratar todos os distúrbios é você sempre, quando for fazer a sua criança dormir, relaxar ela. E sempre falando que crescer é bom. Conta a historinha, mas deixa ela descansada. Olha, vamos lá, descansa os bracinhos, descansa as perninhas. E agora vou começar a história. Porque crescer é bom. Aí ela não vai crescer com medo. Você vai ver que esses distúrbios muitas vezes vão passar desapercebidos. Entenderam? Isso é muito legal. Vamos agora para a nossa dica de estudo. Para que você compreenda melhor todo esse universo infantil, livros são bons. Você tem aí uma grande bibliografia. Mas a principal dica que eu posso dar para você é: observe a criança. Observe a criança como um todo. Observe suas feições, observe suas ações, porque o corpo fala mais do que a boca. Espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei. Essa aula deu um soninho, né? Então vamos dormir e vamos aprender. Só cuidado, sem o que te tortura. Chupeta, mamadeira, nem pensar.